Olá pessoal, bem-vindo ao canal Perfeita Ordem, meu nome é Gutenberg Moraes, aqui nós estudamos as Sagradas Escrituras de uma maneira diferente, sem pedir seu dinheiro e sem fazer você fazer promessa, sem induzir você a fazer promessa, porque isso é pecado, ok? Quanto mais promessa você faz, menos promessa você cumpre e mais pecado você acumula. 21. E viu um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existia. Opa, não vai ter mar. Quem gosta de ir para a praia, para o mar, né? Não vai ter mar. Seria isso mesmo? Novo céu, nova terra seria um novo sistema, um novo governo. Será, né? Acredito que sim. E eu, Yohanan, vi a santa cidade, a noiva Jerusalém, a nova Jerusalém, que de Elohim descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Agora você sabe quem é a noiva, né? A noiva nem é você, nem sou eu, nem são os evangélicos, nem são os católicos, nem é ninguém. Porque ela é santa. E para ser, e para estar junto lá com o Eterno, é preciso ser santa. E por que ela é santa? Porque ela não foi habitada por homem corrupto nenhum. Ela estava lá em cima. É aquela palavra que Yeshua diz assim, olha, se não tivesse lugar, eu diria para vocês que vou preparar lugar. Mas meu pai tem várias moradas para vocês, né? E não é para os que estão entrando pela porta aberta, não. É para os que estão entrando pela porta estreita, para os que disseram amém. Ou seja, o Eterno é rei e fiel, né? Independente das circunstâncias. Então, Yohanan viu a santa cidade, a nova Jerusalém, de Elohim, que descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido, como uma noiva, ou seja, pura, santa. Então, não é você, evangélico. Para com isso. Você não é a noiva é a cidade. Vai ler os textos, para de escutar música de cão guloso, que faz você pecar. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo, ou, né, ou o Mishkan, o local, né, que faziam-se as adorações, né, o Beit Hamikdash, assim dizendo em hebraico, Mishkan, tabernáculo de Elohim com os homens, pois com eles habitará, e eles estão, e eles serão o seu povo, e o mesmo Elohim estará com eles, e será o seu Elohim. A noiva, a cidade desce e Elohim desce junto. E ele cria o Mishkan, como Paulo disse, né? As coisas do passado são só sombra das coisas do futuro, né? Ele cria o tabernáculo. Mas o evangélico ele é prepotente, ele é ambicioso, ele é filho do Hassatã, porque ele, né, acredita na teologia, né, da serpente, né, nas promessas da serpente ainda, né? Quem está dentro de um curral evangélico e vive o cristianismo ou outra qualquer religião, está inserido nisso aqui que eu estou falando. Eles querem subir para morar no céu, que é o próprio cristianismo promete terra lá em cima, casa lá em cima. Enquanto o eterno desce, eles querem ocupar o lugar do eterno lá em cima. É muita prepotência. Se o eterno vai descer, o que é que você vai fazer lá em cima? Hein? Evangelho 4. Vamos, né? Vamos continuar. Verso 4. E Elohim limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Há quem diga que essas lágrimas serão tristeza por ter visto nossos parentes e amigos terem sido lançados no lago de fogo e terem sido exterminados e terem deixado de existir. Infelizmente, minha família está toda inserida nisso, né? Só sobra a minha mãe, né, e a companheira. E o que estava assentado sobre o trono disse, eis que faço nova todas as coisas, e disse-me, escreve,
porque estas palavras serão verdadeiras e fiéis. E disse-me, mas está cumprido, eu sou o Aleph e o Tav, em hebraico, tá? Porque alfa e ômega está em grego, não foi escrito em grego, foi escrito em hebraico. Tá aqui a prova que o novo, que eles chamam Novo Testamento, os escritos nazarenos foram escritos em hebraico. Yohanan, ele falava hebraico, ele escrevia hebraico. Ele não era grego para escrever em grego. Ele era hebreu. Ele era da tribo dos hebreus. Uma das tribos dos hebreus. Tribo de Judá, né? E o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte das águas. Ou da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas e eu serei seu Elohim, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Ou seja, segunda morte, né? Lago, aqueles que foram lançados lá. Segunda morte. Vai haver a ressurreição para julgar as obras. Quem não tiver escrito, agora de vez. Morre de vez. Não tem pranto eterno. Não tem vida eterna em pranto. Vida eterna é para quem? Para os salvos, que é vida em abundância. Darei vida em abundância, ou seja, vida de alegria, de paz, de gozo, de felicidade. E não vida em pranto. Vida em pranto seria vida eterna também. Mas não, o texto não está falando que vai haver tormento eterno para os que não. Há quem torça por isso, né? Há quem torça por isso. Por tanta maldade que esses caras fizeram no mundo, há quem torça que eles sofram pro resto da vida. Naquele inferno lá, no Lago de Fogo, levando garfada do carinha lá. Folclore católico, cristão, dos evangélicos também. E veio a mim um dos 7 malahins, olha, os caras ainda estavam aqui na parada, que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo, vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do cordeiro. Quem é a esposa? E levou-me em Ruá a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Elohim descia do céu. Mais uma vez, pela segunda vez, Yohanan diz que a cidade é a esposa e não pessoas. E tinha a glória de Elohim e o seu esplendor, Zohar, né? Era semelhante a uma pedra preciosa, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. Veja que ele era semelhante, não quer dizer que era de jaspe. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 malahins, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos Binei Israel, filho de Israel. Cadê os evangélicos? Uai, só, só vai entrar os filhos de Israel aqui? Cadê os evangélicos? Cadê a graça? Isso aqui é lei, isso aqui é Velho Testamento. As 12 tribos estão lá no Velho Testamento. Olha, eu pensei que ia entrar os evangélicos. Você é filho de Abraão? Se é filho de Abraão, você pertence às 12 tribos. Mas os filhos de Abraão guardam mandamentos. As 12 tribos, os quais guardavam os mandamentos. Dessas 12 tribos, cada porta dessa, eram 12 portas, cada porta dessa tinha o nome de uma tribo. Né? Rubens, Shimeão, Levi, por aí vai, Judá. Né? Do lado do levante, tinha 3 portas do lado do norte, 3 portas do lado do sul, 3 portas, e do lado do poente, 3 portas. Era quadrada, era um cubo. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os montes dos 12 emissários do Cordeiro. Agora já vem os emissários.
os emissários do cordeiro. Eram 12 também, né? E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade e as suas portas e o seu muro, e a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura, e mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais, um cubo, né? Um quadrado, um dado, e mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a de um malahim. Eu já ouvi alguém falando que é mais ou menos do tamanho do Nordeste, a cidade, do tamanho do Nordeste. Numa terra plana do tamanho do Nordeste, ela vai ser visível em toda a Terra. Só que esse domo ele vai se expandir, né? Porque como a Lua é a fotografia da Terra plana, a parte que nós vivemos não dá nem metade, né, do que seria toda a Terra. E além disso nós não sabemos. Simplesmente a Lua mostra terras além do domo onde vivemos. E a construção do seu muro, né? E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a de um malahim. E a construção do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. João viu coisas brilhantes. A palavra disse também que nem o ouro, nem o sangue, nem o ouro herdarão o reino, né, do Eterno. Mas aqui ele está dizendo, né, que viu ouro. Ou seja, a cidade era mais ou menos do tamanho do Nordeste, né, a sua expansão territorial. Tanto de largura como... O Nordeste é meio quadrado, né? E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era de jaspe, o segundo safira, e o terceiro sedônia, e o quarto esmeralda, e o quinto sardônia, e o sexto sárdio, e o sétimo crisólito, e o oitavo berilo, e o nono topázio, e o décimo crisópraso, e o undécimo jacinto, e o duodécimo amestita. Ver paralelo da Toá. Se você for na Torá, você vai ver que o peitoral do sacerdote tinha essas pedras, ok? Cada pedra dessa era equivalente a uma tribo. Ou seja, tá aqui a Torá, não mudou nada. A Torá aqui está ainda viva e santa e eterna. E as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. E nela vi templo, porque o seu templo... Não vi templo, porque o seu templo era Hashem, o Rivavirê, o Elohim, El Shaddai Todo-Poderoso, e o Cordeiro. Eita, cadê o tal Espírito Santo que não está aqui? Ou a Trindade se desfez? Ou mamãe romana está mentindo para você? Os pastores estão mentindo para você, os padres estão mentindo para você, dizendo que existe Espírito Santo. Está aqui o Todo-Poderoso e o Cordeiro. Mas o Espírito Santo não está. Não está. É só na sua mente que ele existe. Na catequese, na sua catequese que existe o Espírito Santo. Trindade romana. É a Trindade romana. Não existe Trindade nas Escrituras Sagradas. Aceita de vez que dói menos. E a cidade não... já está em 14. E a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Elohim a tem... A glória de Elohim a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Lembra que eu falei do plasma? Né? E as nações dos salvos andarão à sua luz. E os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. Ou seja, vai ter uma política, uma hierarquia. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E ninguém vai dormir mais. E a ela trarão a glória e honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação.
mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro, né, no livro, ou escritos na vida do Cordeiro. É interessante que parece que antes do homem pecar, ele não dormia, né? E o sono é causa do pecado, porque com fadiga temos sono, né? Porque trabalhamos. Terminamos aqui o 21, eu aguardo você lá no 22. Shalom a todos.